Sejam todos bem-vindos ao Growth Talks, podcast oficial da imersão Growth Experience. Me chamo Ismael dos Santos e sou o host desse episódio. Hoje nós estamos aqui com um mega convidado, o convidado mais especial dessa casa, que é o Sidmar Sagaz, o idealizador da imersão Growth Experience, é um grande amigo de longa data, nos conhecemos aí desde a infância e vai ser um prazer entrevistá-lo hoje e conhecer um pouco mais sobre o Sidmar, entender como é que ele chegou até aqui nessa bela imersão, nesse evento que já é sucesso na nossa cidade e que em breve vai expandir aí os territórios. Sid, conta um pouco aí de onde que veio o Sidmar, quem que é o Sidmar, fala um pouco sobre você. Buenas, pessoal. Então, Ismael, satisfação em estar com você aqui. Realmente a gente se conhece já há muito tempo, né? A nossa ideia é passar um pouquinho mais de quem que é o Sid, qual que foi a ideia, né? Onde tudo começou, né? De fato. Então, eu sou um jovem empreendedor, né? Sonhador acima de tudo, né? Que venho de uma base familiar humilde, estudei em escola pública e tudo mais, mas que nunca desistiu, né? Então, eu sempre tive a vendas, marketing e educação conectados, né? Então, hoje, o meu propósito é tentar, né, fazer com que o nosso mundo seja melhor e fazer isso por meio da educação executiva, que é o que a gente vem fazendo hoje. Legal. Sid, conta para nós um pouco aí, onde tudo começou, quando que você sonhava já lá em ser um marqueteiro ou um vendedor de alta conversão, como é que foi essa conexão com o marketing? Então, Ismael, eu sou formado em publicidade, né? Então, minha base é a comunicação. Então, por si só, a gente entende que é um curso bacana, que te dá uma base de comunicação e tal, que o marketing também se conecta com isso. Só que eu comecei o curso não sabendo de fato o que é o curso, como que eu ia me formar, o que eu ia me tornar ao final desse curso, né? Então, eu costumo dizer que eu estudava, na época que eu estava fazendo faculdade, eu não estava ainda trabalhando com vendas ou marketing ou comunicação, e até teve um episódio bacana que me chamou muita atenção, porque chegou um momento que eu estava fazendo a faculdade, o curso, já uns 6 meses estudando, conhecendo um pouco mais o mundo da comunicação, e aí uma pessoa me perguntou, na época eu trabalhava no supermercado, né? Eu estava numa fase bem assim, difícil, né? Complicado, né? A gente trabalha, estuda, paga boleto, né? E dorme pouco, né? Então é isso que faz o dia a dia do jovem que quer buscar uma vida melhor, né? Exatamente. E aí teve uma pessoa que me perguntou no supermercado se ao final do curso o que eu ia me tornar. Aí eu falei, olha, eu vou me tornar um profissional da comunicação, marketing, vendas e tudo mais. Daí a pessoa me fez essa pergunta, ela disse, você vai fazer propaganda de rua, Sid? Vai entregar panfleto ou vai fazer tabloide? Só, não, nada, né, assim, nada contra quem faz isso, né, e tudo mais, mas para um jovem que está buscando ser um profissional de alta performance e que está com um sonho lá, muito jovem, 17, 18 anos lá na base, você quer uma vida melhor, né? Então talvez não fosse aquela resposta ou aquela imagem, né, que eu desejasse que as pessoas percebessem de mim, né? Então ali me chamou muita atenção e aí eu pensei, olha, como que eu vou mudar o jogo, né? Que tipo de conteúdo eu vou consumir, que tipo de lugar eu vou buscar frequentar, com quem eu vou me conectar. E foi ali que eu comecei a estudar um pouquinho mais de marketing, vendas, me conectar com profissionais de distintos segmentos, né? Normalmente pessoas mais velhas que já tinham calejadas, né? Que a gente fala, que já tinham passado por uma jornada de aprendizado muito boa. Então foi ali que eu comecei, 17, 18 anos, a me encantar pelo mundo do marketing e vendas. Eu tenho a base da minha formação em design visual, inclusive entramos no mesmo período aí na faculdade, e realmente a gente entra sem saber de fato. Eu, na teoria, na prática, nunca atuei como design gráfico, mas a gente cria a casca, a gente cria uma base. Foram 4 anos aí realmente bebendo de uma água que, para nós, que do lado de uma cidade de 5 mil habitantes, não imaginava. Mas é o começo de tudo. E
Quais são as áreas assim que tu buscou para se especializar? O que tu fez de especialização? Quais foram os trabalhos que tu teve nesse período de universidade? Que era aquela coisa, né? Cruzar, cabecear, fazer o gol. Tudo um pouco, né, Isma? O que eu costumo dizer, a gente não tem uma base hoje, pelo menos na educação, ali na educação básica, né, fundamental e ensino médio, que te dá uma escolha, né, ainda mais para um jovem que tem uma base familiar de educação básica mesmo, né? Então, meus pais, o meu pai e minha mãe, eles têm um estudo até a quarta, né, do ensino fundamental. Então, a quarta forte, né, que a gente fala aqui no sul, aqui na nossa região. Então, a gente não teve uma base, né, nesse sentido. Então, não tive uma pessoa que pudesse dizer, escolhe esse caminho, escolhe aquele caminho. Então, foi mais por teste e validação, erro, aprendendo com os erros, né? Mas teve uma questão que me chamou muita atenção naquele momento, que eu via muito profissionais de marketing, né? Eu gostava mais de marketing. Só que eu fui entender que o marketing, ele não se reduzia à comunicação, né? E na nossa região, na nossa cidade, não existia nenhum curso de marketing, né? Não existia um curso que tivesse conectado mais a gestão em vendas, né? Por exemplo, que é o que talvez eu gostasse mais, mas eu ainda não conhecia, não sabia. E eu acabei me conectando mais com publicidade. Aí foi nesse momento que eu comecei a consumir conteúdos mais voltados a marketing. Então, comecei a participar de alguns eventos, né? Comecei desde as semanas acadêmicas e tudo mais, comecei a ler bastante, né? Então, por mais que eu tinha uma rotina complexa, né? Difícil, então a gente estudava, trabalhava o dia todo, porque tinha que pagar a faculdade, né? Pagar os nossos boletos lá do dia a dia, e estudar à noite. Então, uma rotina bem complexa, bem pesada. E ainda queria fazer academia, Academia e tudo mais, né? E daí não tinha, né? Não tinha como ficar com o shape, né? Perfeito, né? Até hoje não consegui chegar nessa, né? Mas tudo bem. E aquela fase escura lá de fotógrafo de balada, você vai contar pro pessoal aqui? Vamos contar, né? Então foi exato nesse momento que eu comecei a me conectar. Meados de 2015, 16? Não, muito antes, né? Ali em 2012 foi, né? 2011. 2011 foi a entrada na universidade. Isso, e aí eu comecei a consumir, eu tive algumas disciplinas de produção audiovisual, foto e vídeo, né? E aí eu comecei a gostar desse mundo também, da comunicação, né? Além do marketing, eu estava naquela sinuca de bico, né? Se eu seguia para um mundo mais voltado à gestão, né? Mas eu tinha pouca referência na minha faculdade, né? Ou se eu seguia para o mundo mais voltado a artes, né? Então eu tinha essa questão. Eu gosto muito de produção audiovisual, até hoje, né? E aí eu me testei, né? E aí foi onde eu comecei a empreender de fato, né? Eu comecei a dividir apartamento numa república, né? Tínhamos 5 pessoas, né? No apartamento, né? Perrengue, né? E aí uma das pessoas, ela me apresentou um projeto bem legal, que na época a gente tinha aqui na nossa região, que é um site de balada, né? E aí a gente começou a fazer produção junto, e foi ali que eu aprendi a fazer foto e tal, tudo mais. Óbvio que ali a gente não tinha tanta técnica, né? Audiovisual, tanto visual, né? Nesse sentido, mas eu comecei a exercitar duas coisas, porque além de fazer as vendas, além de fazer as fotos, a gente tinha que comercializar. A gente tinha que fazer as vendas. E o nosso site não tinha venda. Tinha venda, então a gente tinha que se relacionar com clientes. Tinha o pós-venda. A gente tinha que ter uma linha de produção ali também, porque a gente tinha que fornecer depois o conteúdo, né? Então, no nosso site tinha como hospedar banner e tudo mais, então a gente vendia isso. E eu comecei a me conectar muito com vendas. E fiquei um tempo, né? Um período ali, e aí eu trabalhava durante o dia, e aí eu comecei a trabalhar na parte comercial, no pós-venda e não no vendas, né? Então, comecei a trabalhar com uma concessionária de veículos, né, importado e tudo mais, e eu cuidava da parte de pós-venda. À noite eu fazia a faculdade, depois da faculdade eu fazia foto na balada, né? Então, dormir era um luxo. Dormir um luxo. Então, tu imagina se eu conseguia fazer alguma coisa bem feita, né? É um desafio. Eu sempre levo essas experiências que a gente teve no passado, enfim, que trazem hoje nossa bagagem crítica de analisar um conteúdo, seja ele visual, audiovisual, ou seja de áudio,
Por exemplo, você fez fotos por um longo período, então Aham. hoje você sabe analisar fotos, você sabe analisar fotografia de um vídeo, você sabe analisar roteiro. Uhum. Eu não atuei de fato na área de design visual, mas eu consigo ter essa análise crítica de uma copy, de uma arte visual, da roteiro, da construção disso tudo. Então, tudo é bagagem, né? A gente nunca perde, ou tu ganha ou aprende nesse processo de início, que é aquela semente, né? Você está nascendo ali, de fato, descobrindo que você gosta. Às vezes tu sai da universidade e aí sim você consegue ter as oportunidades do mercado, mas eu sempre gostei também de testar, entender a fundo, de fato, sobre esses assuntos. Exato, Ismael. E tem uma coisa muito importante que é o seguinte: você tem que saber a ter persistência, né? Então, uma das coisas que eu via na época, eu tinha uma dificuldade, né, de não saber qual o rumo que eu ia seguir, né? Então, assim, eu vim de uma base que eu não tive uma referência de educação na minha família, então não tinha nenhuma Se pessoa que depender do estudou. pai e da mãe, vai fazer Não, ADM e não, direito. exato, mas os meus pais, eles nem sabiam, então qualquer faculdade que eu Até fizesse hoje eu tava. acho que eles não É, sabem, não, de é fato. porque, é assim, pessoas muito humildes, né, e tá tudo certo, Sim. né, então também eu acabei perdendo o meu irmão muito jovem, né, então, que foi uma referência que eu tinha, uma pessoa que me estimulava a como seguir, né, não desista, faça o que você gosta, busca a se desenvolver, né, então, uma das questões que eu tive já um aprendizado nesse momento foi o seguinte: existem oportunidades e muitas delas não batem duas vezes na tua porta. Então, por mais que você passe por algum momento de perrengue, de dificuldade, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me dedicar mais do que todo mundo, eu não estou sendo reconhecido, não estou ganhando o que eu imagino que eu devia ganhar nesse momento, mas tudo bem, faz parte do jogo, você vai ser reconhecido no momento correto, entendeu? Vai chegar o teu momento, vai chegar a tua vez, né? Então, não desista, né? Então, apesar das dificuldades de estar cansado, com o corpo exausto, você tem que seguir, né? Então, nesse momento, ali em meados de 2011 até final de 2012, foi um momento bem complexo, bem pesado, mas assim, passou, deu tudo certo, né? Pensou em desistir, Cid? Pense, Do marketing, das vendas, como é que foi? Pensei, logo depois eu tive uma experiência, eu acho que todo mundo passa por um momento de inflexão, ainda mais quem é jovem, né? Então, após esse momento, como eu falei, eu tive. Encerrando a universidade. Já. Na universidade, eu tive a oportunidade de me conectar com algumas pessoas e foi por meio da balada que eu me conectei com algumas pessoas. Então, assim, tu sabe que networking, né, é tudo, né? Então, eu me conectei com algumas pessoas certas naquela época já. Então, iniciei eu tive alguma experiência com agência, com produção de vídeo, saí da parte comercial, trabalhei com vendas de plano de celular, né, seguindo com o projeto de fotos, mas sempre testando novas questões, né, porque a foto ela estava mais como um hobby naquele momento, porque não me dava uma renda bacana, ainda não conseguia viver daquilo, né? Entrava nas baladas de graça. Exato, me convidavam para churrasco no final de semana, né? É aquele negócio, né? Hoje você toca violão ali, canta e o pessoal acha que aí te convida, né? Aí vamos convidar o Ismael, né? Só não esquece teu violão, tá? Então tá convidado pro churrasco, mas não esquece teu Com violão. essa condição. Com essa condição. Então recebia muitos esses convites, né? Mas tudo bem. E aí eu me conectei com algumas pessoas que eu consegui empreender de fato profissionalmente. Que aí saiu o primeiro empreendimento que se abriu, de fato, foi a agência. Que foi uma agência e aí eu tinha CNPJ. Né? Então aí eu podia dizer que de fato eu estava empreendendo de fato. Então foi um momento que eu comecei final de 2012 já, então fiquei 2 anos bem sufocado e tal, tudo mais. Aí no próximo ano eu consegui empreender, né? E aí eu fiquei por até 4 anos, foi até agosto de 2016, onde eu saí da sociedade, e foi nesse momento, né, que eu tive mais um momento de inflexão, e aí eu me conectei com uma profissional, né, que na época ela trabalhava cuidando, né, de profissionais, de carreira e tudo mais, dando aconselhamentos, né, então eu acho que é importante a gente sempre pensar que a gente tem que ter um mentor, né? Uma pessoa mais velha, mais experiente, não que seja um profissional, mas uma pessoa que você tem uma referência, que você possa buscar um conselho. E nesse momento
eu estava bastante em dúvida porque eu não sabia se eu seguia com marketing e vendas, porque eu não estava conseguindo executar de fato o que eu imaginava, né? Nos meados ali do marketing digital, e eu não tinha, não estava conseguindo implementar o que eu estava estudando, e aí eu pensei em desistir de fato, sair do marketing, vendas, largar, sei lá, eu resolvi estudar por um tempo maior, né? Me dedicar à carreira acadêmica nesse momento, né? E a mentalidade das pessoas, ainda principalmente na nossa região, ela era muito baixa em relação a marketing. Todo mundo achava que era sacada de marketing, sei lá. O cara pensar alguma coisa extremamente inovadora, marqueteira, Uhum. para realmente mudar os rumos. As pessoas tinham, inclusive, medo de falar em Sim, marketing, era uma coisa que assustava, né? Não era uma coisa que de fato tinha uma credibilidade. Hoje, marketing digital, ninguém vive sem. exato. Então, esse foi o momento que realmente esse momento que você vai embora da cidade aqui? Isso. Então eu saí de Chapecó, né? Então, nesse momento, 2015, quando eu me formei, então eu fiquei mais um ano ainda com a agência, até 2016. Eu acabei me mudando para o Rio Grande do Sul, né? Então residi em Passo Fundo, depois em Porto Alegre. E aí eu consegui me conectar novamente com pessoas, então, importantes. E aí eu falo que uma das questões é você ter o teu network em dia, né? Então você saber com quem você está falando muda o jogo, né? E porque tinha uma questão. Marketing estava sendo visto, e ainda é em alguns momentos, como um custo, né? Porque, É o primeiro a ser cortado em muitas exato, empresas, né? exatamente. Quando vem a pandemia, por exemplo, vamos cortar o marketing, né? Só que as pessoas não entendem que esse é um processo que ele faz parte lá do topo do funil de vendas, que é a demanda, né? Então, o marketing hoje Geração de demanda. é responsável pela geração de demanda. Então, assim, e pelo relacionamento, por toda a experiência com o cliente. Só que se você cortar, pensa o caminho que você tem que fazer para voltar, né? Mas eu acho que as pessoas também confundem o marketing com o cara que mexe no Instagram, aquela pessoa que tá fazendo o meu marketing. Cara, mas que marketing? Isso não é Exato. marketing. Marketing tem que ter uma estratégia, uma geração de demanda, tem que saber de funil, tem que ter sobre vendas acima de tudo, porque Exato. já estamos cansados de ouvir e de falar que não tem como separar os dois. Marketing, ele fala de vendas e vendas fala de marketing. Precisa ter Exato. estratégia para se comunicar com o teu público, entender qual que é o teu público ideal, e aí, de Uhum. fato, começar a atrair, né? Uhum. A chamar a atenção do público ideal para poder efetivar, de fato, a compra ou para ele erguer a mão para ter o interesse. Então, eu acho Exato. que essa interpretação ela foi muito tempo errada. Exato. Inclusive, hoje, grandes empresas começaram a entender isso, e Uhum. aí foi cascateando, né, para as empresas Uhum. menores. Então, hoje até uma empresa de pequeno porte já consegue fazer um marketing adequado, já tem acesso. Exatamente. E nessa época aí, Ismael, eu acho que mudou o jogo eu também me dedicar aos estudos no momento, porque eu comecei a consumir conteúdos novos, eu comecei a manter meu networking elevado, né? E desistir do negócio ou assumir de fato que não deu certo faz parte do jogo, entendeu? Você não pode ter vergonha, né? Então, assim, tem momentos na tua vida que você tem que ter aquele momento de reflexão. Você tem que olhar para tudo que está acontecendo e dizer: isso está alinhado com o meu propósito? Faz sentido ou não? Né? Então, nesse momento, de fato, eu pensei: eu tenho que mudar o jogo. Eu tenho que me conectar com pessoas novas. Eu tenho que sair. Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que estudar. Né? E aí foi muito importante porque eu comecei a estudar e aí eu resolvi seguir uma carreira um pouco mais acadêmica, né? Fui me mudei para Porto Alegre início de 2017, né? E comecei a estudar educação executiva, né? E eu pensava, olha, pode ser que em algum momento eu consiga desenvolver algum projeto de educação, talvez eu me torne um professor de universidade e tudo mais. Mas eu não me via mais naquela forma com que as pessoas me enxergavam, né? Tipo, há 5 a 6 anos. É como se tivessem passado 20 anos, entendeu? Porque eu estava consumindo conteúdos Você novos estava bebendo de uma água limpa, de uma água totalmente limpa. diferente do que você tinha experiência aqui, Exatamente. entendendo, acho que daí de fato o que é o marketing, como você pode
aplicar, quais as ferramentas, principalmente, que você pode adicionar nas empresas que vai fazer mudar o jogo, porque de fato é sobre resultado que a gente está falando. E aí quando você fala em resultado, você fala em investimento, e aí o retorno todo o cliente quer. Ele vai buscar lá atrás do retorno. E muitas das coisas, Ismael, tá conectado com as pessoas, com o perfil das pessoas, entendeu? Com o perfil do gestor que está lá, ou do CEO, né, do dono do negócio, que muitas vezes ele tem uma dificuldade de entender como começar esse processo. Que muitas vezes você vai ter que testar, você vai errar, você vai aprender, e aí depois você vai validar, né, até você ter essa ideia mentalizada, implementada de fato, talvez leve um tempo, né? Então, assim, o que acontece? E foi o que me chamou muita atenção na época, porque eu fui estudar gestão de pessoas, né? E essa foi a tua especialização? Isso, eu sou mestre em gestão de pessoas, em administração com foco em fazer gestão de pessoas. Por que eu fui estudar gestão de pessoas? Porque eu me via ainda com uma dificuldade, eu me via muito bom tecnicamente, mas eu me via com uma dificuldade de como conduzir uma comunicação, como ser um gestor melhor, como ser um dono de negócio, empreendedor melhor. E aí eu fui buscar estudar gestão de pessoas. E na minha linha de pesquisa e estudo e tudo mais, que eu me aprofundei, eu resolvi estudar aprendizagem humana de adultos, né? Então, eu busquei conectar alguns pontos que eu via que fazia sentido. Então, eu estava estudando educação executiva, estava estudando gestão de pessoas e estava estudando marketing e vendas. Eu fui estudar, e aí eu busquei estudar escolas não convencionais, ambientes de aprendizagens ricos em inovação que estavam propondo coisas novas. Então, que estavam ensinando marketing de uma forma diferenciada. Espaços que estavam ensinando design de uma forma totalmente disruptiva, né? Técnicas de vendas de uma forma totalmente disruptiva, e cursos de gestão de pessoas, inclusive, saindo da caixa, né? E aonde eu vi esse espaço? Eu via que não estava na universidade. Estavam em pequenas ou comunidades ou escolas diferenciadas, disruptivas. Você precisa pagar para isso, né? Porque você, para acessar esse tipo de conteúdo, não vem de graça e de fato, o network ajuda muito a manter essa comunicação com pessoas que têm, de fato, ali um local onde ela consome um produto diferenciado, onde ela tem uma conexão com outras pessoas importantes, e você vai começando a se encostar, vamos dizer assim, em pessoas, e aí surgem outras, aí tu vai conversando com pessoas que estão próximas da tua região, aí tu começa a olhar para o nosso mercado aqui, e aí tu enxerga oportunidades, e aí se eu fizesse esse movimento aqui, será que traz qual o resultado? E eu fico imaginando aqui, Cid, em que momento tu olhou para Chapecó e disse, cara, eu vou voltar para Chapecó para levar tudo que eu aprendi, levar essa bagagem que tu buscou nesse período, em que momento foi? Na verdade, assim, Ismael, eu já saí daqui decidido a voltar, né? Eu pensei... Eu tinha a meta. Eu disse assim, olha, eu vou voltar, só que eu vou voltar de uma forma totalmente distinta do como eu tô hoje. Vou voltar com muito mais conhecimento, muito mais bagagem, e de fato eu vou montar um novo negócio aqui, e vou fazer dar certo. Então esse foi o meu propósito quando eu saí de Chapecó. Então, porque a nossa região é muito rica. A gente tem um agronegócio muito forte, a gente tem tecnologia muito forte, mas faltava o desenvolvimento da educação. A gente tem a educação hoje tradicional, convencional, que está bem desenvolvida, mas faltava aquele falar em growth aqui para nós. Não tinha... Eu voltei em 2019, Ismael, e aí eu comecei a implementar processos de vendas e marketing, e aí eu comecei a contratar pessoas e montar times. Aí eu ia buscar no LinkedIn SDR. Eu não achava, não tinha. Nossa região, 2019. Tem que formar. Entendeu? Nós tínhamos que formar pessoas. Hoje a gente já tem uma casca, já passou alguns anos. Teve a pandemia que impulsionou o processo de Inside Sales, né? Que é vendas internas ali com times especializados, né? Então, isso ajudou, né? Então, a gente tinha muito algumas startups, né, que estavam fazendo esse movimento, mas no mercado convencional, na economia real, não existia esse movimento, entendeu? Então a gente começou a implementar de fato esse processo aqui de mudança. Então foi nesse momento que eu comecei, ali em 2018, 2019, que eu estava concluindo meus estudos, aí eu me mudei para o Rio, fiquei um ano lá também estudando,
Aí voltei a Porto Alegre, defendi minha dissertação e voltei aqui para Chapecó. E aí eu comecei a novamente na jornada de aprendizado. E aí eu voltei aquela escadinha que eu estava lá no começo, eu voltei lá embaixo, porque eu voltei como CLT, né? Novamente tive uma experiência muito ruim nesse momento, né? No CLT, que não foi legal, mas me deu uma bagagem bacana, porque eu voltei bem empolgado, sabe? É aquele negócio, tu foi, estudou, aprendeu e tal, eu tô voltando e eu vou conseguir implementar. Só que aí bate numa questão que a gente fala de pessoas, de cultura e tudo mais, que eu não consegui, né? E realmente foi um momento bem desafiador. Novamente você percebe a necessidade, a carência de trazer... Você fala, a mentalidade, entendeu? Dá para trazer essa mentalidade de crescimento para Chapecó. Tanto que hoje a gente vê eventos falando sobre growth com 100, 200 pessoas, lotado o evento, Exato. todo mundo conectado, buscando conhecimento, e não se fala em outra coisa, porque de fato é uma mentalidade de crescimento, e aí você começa a trazer outras ferramentas e outros termos para a nossa realidade, e começa a fazer muito sentido. Às vezes é uma coisa que a gente já fazia, mas vai aprimorando. Que são conectados, né? Exatamente. E aí que nasce o growth. E aí nessa fase, então, Ismael, que foi em 2019, aí eu comecei a consumir, me relacionar. Em 2020 eu comecei a mudança profissional novamente, e aí comecei a trabalhar de fato num ambiente que me deu a possibilidade de implementar o que eu tinha estudado, o que eu estava tive liberdade para aplicar, errar, né? Então acho que esse é um ambiente rico. Então eu tive um empreendedor aqui de Chapecó que me deu essa possibilidade. Então aí foi um momento, talvez um momento que realmente eu consegui ver que fazia sentido, né? E aí eu comecei a conectar o que eu tinha estudado, o que estava rodando no mundo. A gente começou a ver alguns movimentos em São Paulo, de algumas imersões que estavam surgindo no final de 2019, 2020, 2021 fiz alguns cursos em São Paulo também, 2020 teve a pandemia, a gente mudou a forma de atuar profissionalmente, né? Então a gente teve que mudar muito rápido. Começou a fazer mais sentido ainda. Começou a fazer mais sentido, e aí eu tava com aquele projeto engavetado. Eu tinha a ideia e eu pensava em implementar, mas aí com a pandemia não tinha como, porque quando eu estudei educação executiva, ambientes de aprendizagem, eu estudei algumas dimensões da aprendizagem, da educação executiva. Então eu estudei a dimensão psicológica, a dimensão física, a dimensão tecnológica, a dimensão psicológica, né, e a pedagógica. Então, e eu via que faltava um ponto bem importante, que era a física. Eu ia ter que levar para online, né? Trabalhar de uma forma tecnológica. E o que eu estava percebendo é que talvez eu não conseguisse entregar de fato o meu propósito só no online. Por isso que eu precisava daquele espaço presencial. E em 2021 eu consegui prototipar uma ideia, né? Um evento que se chamava Growth Day Chapecó, um evento pequeno, né? Foi o lançamento da primeira imersão. Imersão 1, né? Edição 1. Então, deu a cara, a tapa, né? Foi ali, deu um peitaço, né? Exatamente, né? Mas, de fato, a gente consolidou ele em 2022, né? Que foi o evento acontecer, de fato, né? E ele já se conectava, né? Com profissionais de São Paulo, profissionais aqui da nossa região, empreendedores de sucesso. Então, eu estava conectando pautas altamente relevantes de vendas, marketing, gestão, pessoas, alta performance, num ambiente onde as pessoas podiam errar, onde as pessoas podiam testar e validar suas ideias e não iam ser julgadas. Porque quando você está num ambiente que ele está te testando o tempo todo, profissionalmente, vamos supor, muitas vezes você não tem tempo de errar. Ou você vai errar de uma forma menor, você tem que diminuir a quantidade de erro. Quando você está num ambiente de aprendizagem, você pode errar, né? Então você consegue testar, validar suas ideias. E foi aí que eu comecei de fato a empreender novamente com educação, né? E consolidou essa marca com a segunda edição, né? O ano passado, né? Em 2022. Esse ano nós já subimos a régua e fizemos mais uma edição, né? E já estamos aí com a quarta edição, que vai acontecer aqui em Chapecó. E resumindo, Ismael, em um ano, a gente conseguiu impactar mais de 290 pessoas
em Chapecó, com um produto totalmente diferenciado, com uma metodologia totalmente conectada ao mundo. Hoje não é só uma metodologia regional ou nacional, é uma metodologia mundial hoje. E começa a chamar a atenção. E começa a chamar a atenção. Cid? Na última edição tivemos profissionais vindo de estados como Goiás, por exemplo, né? Até eu brinquei com a pessoa, eu fiz uma entrevista com ela e pensei, a gente errou aqui no marketing, né? Que você recebeu dele, não. Eu recebi o convite por uma pessoa que indicou lá de São Paulo. Então a gente começa a ver que a nossa turma, o nosso povo, as nossas pessoas aqui, elas têm capacidade de fazer um movimento muito importante de negócio, de vendas, né? Que se assemelha a grandes centros com profissionais de alto nível. Que entregam um conteúdo absurdo, que todo mundo fica conectado, agradece no final e realmente faz a diferença na vida das empresas e das pessoas que estão ali naquele momento. E o Growth passou por um rebranding também. Fala um pouco sobre o Growth Experience. Então nova marca. Nós surgimos como Growth de Chapecó, né, como um produto MVP. Então acho que faz muito sentido quando a gente pensa em negócios, quem está pensando em desenvolver um novo negócio, começa pequeno, testa, valida, se conecta, vende. MVP. Vende para quem é teu amigo, para quem já te conhece, que é mais fácil você testar, errar e aprender. Mesmo ali a gente já teve feedbacks positivos, Ismael. A gente conseguiu avançar e nós pensamos, vamos lançar uma imersão com uma identidade única, com uma propriedade intelectual nossa, que foi o Growth Experience. Então, o Growth Experience que entrega uma experiência de fato. Experiência de crescimento de fato, hoje voltada a marketing e vendas. A gente posiciona não como a maior, nem como a melhor imersão, mas sim como a mais completa, porque a gente está conectando vendas, marketing, gestão de pessoas, alta performance, copy. Então, a gente está colocando profissionais de altíssimo nível. Né? Então, para você ter uma ideia, nessa quarta edição, para quem está vendo ainda esse ano, ou daqui 50 anos, né? A gente não sabe o conteúdo, a gente começa aqui em Chapecó e o mundo todo assiste, né? Nós temos um profissional hoje que é o Thiago Reis, que vai participar dessa quarta edição, que hoje ele é o maior nome em vendas B2B. Subiu a régua. Então tu pensa, aquele jovem que começou lá, né? Sem nenhuma perspectiva, que não sabia qual curso que ia fazer, que não sabia que não tinha como pagar o boleto. Marketing. Exato, que não tinha como pagar o boleto da faculdade, que às vezes tinha que ir lá renegociar, né, com a faculdade. Hoje está conseguindo proporcionar uma educação executiva para pessoas de alto nível aqui de Chapecó. Para quem é empreendedor que já está há mais de 40 anos e quer ter uma reciclagem, para quem é jovem empreendedor, para quem quer começar um novo negócio. Então, acho que isso é uma questão muito bacana, né? Então, esse que é o nosso propósito. E uma das coisas que eu nunca abri mão, Ismael, é na educação aplicada no dia a dia. Então, cada mentor do nosso evento, cada facilitador... Não são os hackzinhos, só os insights? Não, eles deixam um framework. Então, por exemplo, deixam algo que você vai aplicar no dia mesmo, seguinte. Ou você vai aplicar na segunda, porque o nosso evento normalmente acontece esse sábado. Né? Então, na segunda pela manhã você já consegue aplicar e ter resultado. Então, esse que é o X da questão. Nossa empresa, inclusive a WePlan, eu sou o head de vendas da WePlan. A gente participou desde a primeira edição, segunda edição tivemos o privilégio de também ser um apoiador, né, ter uma palavra, falar um pouco sobre a nossa empresa lá também. Um case de sucesso. Case de sucesso. Aí na terceira edição o Cid me incumbiu aí de ser o apresentador do evento. Eu fico muito grato por isso, conhecer pessoas extremamente diferenciadas no nosso mercado. E falar um pouco também sobre a conexão com o nosso Thiago Reis aí, que vai ser a estrela da próxima edição, da quarta edição. Foi uma conexão que eu fiz com ele num evento em Florianópolis, que é o evento Empreende Brasil, e o poder de você tomar uma ação, e conversar com as pessoas, tu ter aquela oportunidade, às vezes é uma oportunidade única. E eu troquei uma ideia com o Thiago Reis depois da palestra dele. Ele teve 30 minutos, eu falei, cara, esse cara entregou em 30 minutos o que eu não ouvia há 3, 4 anos falando sobre growth. E aí eu falei, ele precisa estar em Chapecó na imersão, na Growth Experience. E aí eu, na hora, mandei mensagem para o Cid e disse, Cid, esse é o cara que tu precisa pega estar o telefone lá. E liga, igual ele fala. Né? Entramos em contato com o SDR, já me chamou na segunda-feira. Em menos de 15 dias a gente já tinha validado e fechado com o Thiago Reis. Fechado. E foi já apresentado na terceira edição. Então,
é sobre conexão, é sobre pessoas, é sobre oportunidades, novamente. Observar onde a gente pode atacar e ter um objetivo claro. Eu tenho um treinamento que eu passo lá para os nossos parceiros, que seja 100% intencional. Tenha uma intenção, cause a intenção de fato em tudo. Na tua comunicação, no jeito que você se veste, no ambiente que você está convivendo, na forma que você fala, como você posiciona na tua rede social, no meio que você vive. E a ambiência, o ambiente faz muita diferença. Então, tu tem que estar no lugar certo e tem que estar preparado, acima de tudo. Tem duas questões, Ismael. Uma que o pessoal fala o seguinte, você é a média das 5 pessoas que você anda. Eu costumo dizer que você é a média do ecossistema que você está. Então, se eu estou me conectando com pessoas boas, a tendência é que a minha régua suba. Se eu tenho uma vida familiar muito boa, e hoje eu tenho uma família muito bacana. Que é a base. Que é a base. Hoje no fim do dia você volta para casa e tem o amparo da família. Eu tenho hoje a minha esposa, né? Eu tenho a minha filha, né? Então, que são pessoas que me fazem olhar para daqui 5, 10, 15, 20 anos, como eu vou estar com elas, né? Os meus pais, os meus amigos. Então, eu começo a ver que negócios, vendas, marketing, growth, que a gente fala, é sobre o seu ecossistema. Sobre pessoas. Pessoas e as pessoas certas. Como o nosso amigo Gustavo Malavota fala, não são as Abraço, pessoas... Mala. Malavota já tem episódio do Malavota, então quem acompanhar nós aqui com certeza vai consumir um conteúdo de altíssimo valor, né? Então o Malavota é um profissional também acima da média, né? Que tá nessa rede, nessa conexão com nós aqui. Então é isso que é importante. E além disso, Ismael, além do ecossistema, eu falo o seguinte, aquele velho ditado, cavalo encilhado não passa 2 vezes. Então, aproveite as oportunidades. Seja intencional, igual você fala, né? Então, eu falo que assim, Growth Experience está aí. A gente teve altos e baixos, mas a gente sempre veio crescendo, investindo novamente, né? Fazendo com que a nossa marca se perpetuasse. Hoje nós temos o Growth Talks, que é o nosso podcast. O nosso evento ele não vai mais ficar só em Chapecó. Já temos algumas cidades mapeadas, então ano que vem a gente vai rodar o Sul e depois a gente vai subir, a gente vai rodar o país e se Deus quiser a gente vai rodar o mundo com esse projeto de educação. Então assim, é o propósito. Seja intencional, tenha um propósito, né? Tenha a tua família, a tua base, né? Respeite a tua esposa, a tua família, né? Teus pais. Eu acho que isso são princípios inegociáveis. Princípios. Tenha uma fé, né? Independente da religião que você tenha fé, faz sentido, né? Você se conectar, porque tem momentos altos e baixos. Tem momento que o empreendedor, a pessoa ou o gestor de alta performance ou o vendedor, pessoas que estão ali passando por dificuldades ou pressão o tempo todo, elas vão ter que se apegar a alguma coisa, né? Porque não é fácil, tem momentos que você vai passar... Não é só na razão. Não é só na razão, e tem momentos que você vai se sentir muito sozinho. Você vai se sentir só e aonde você vai se agarrar. E é alguma coisa que só você acredita, às vezes. Parece que, será que é só eu que boto fé nisso aqui, cara? E aí, quando você vê empresários ou amigos ou parceiros olhando e tendo a mesma tesão que você naquele negócio, cara, vamos fazer acontecer, vamos fazer dar certo isso aí. E aí isso começa a motivar. E uma coisa que eu sempre falo também é a constância, você não parar. Exato. Porque alguma pessoa importante está te assistindo. Em algum momento. E aí vai começar a refletir positivamente, essa pessoa vai te ajudar, você vai buscar um incentivo, essa pessoa talvez se ela não ajude, ela vai indicar alguém que ajude. Exato. Então, pessoal, e a gente vai ficando por aqui nesse episódio que ele é introdutório do Growth Talks. O Cid falou um pouco sobre a história, sobre como tudo começou. Já tem mais de 5 episódios aí na manga para nós lançar. Foram gravados na imersão da 3ª edição. Gravamos também aí com o F. Ortiz, um grande amigo também, que é mais uma conexão que o Cid fez aí nessa trajetória de idas e vindas e conhecendo empresas de extremo valor. E em breve vai estar no ar para vocês aí um conteúdo excelente com pessoas de alto nível. É isso aí, a gente fica por aqui nesse episódio, nessa edição, então fico feliz, né, de ter sido convidado, né, a participar desse episódio, né.
Eu falo que não é sobre o CID, enfim, a ideia é que se torne um legado, né? Que mais pessoas possam compartilhar, né? Então, inclusive, quem está assistindo, compartilhe com um amigo, né? Faça parte das nossas redes sociais, participe dos nossos cursos, imersões. Quem sabe daqui a pouco vocês possam estar aqui junto com nós. Então, a gente tem muitos cases na nossa base, né, Isma? Possa ser um case de sucesso do evento. Podem sugerir novos palestrantes, novos facilitadores, como a gente gosta de chamar, para novos eventos, enfim, para que a gente realmente traga para Chapecó um conteúdo de alto valor e que isso se mantenha, que não morra aqui. Exato. Porque a gente já vê que o pessoal de fora está chamando, vamos fazer uma edição aqui na minha cidade, porque vê que é a carência do negócio. Então, se nasceu em Chapecó, é importante que se mantenha em Chapecó pelo menos uma edição por ano, 2 edições por ano. Exato, com certeza. Isso é fundamental, mas assim, a gente vai rodar, né? Como eu falei, a gente vai rodar o Sul, algumas cidades a gente já começou, já tem edição logo, então quem acompanhar vai receber, né, essa comunicação, vai poder comprar ainda com uma condição bem especial, eu acho que isso é bem importante. E compartilhem, pessoal, compartilhem o conteúdo, porque esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui não custa nada, né? Então, participar, a gente tem episódios também novos, podcasts, eventos que em algum momento a gente conecta, faz networking, se aproxima. Então, é uma oportunidade para ser um patrocinador do evento, a oportunidade para participar de alguma forma. Seja voluntariamente ou seja investindo no evento. Exato. Enfim, a gente procure o CID, que é o cabeça aí desse negócio, para realmente a gente conseguir se conectar com boas pessoas. Exato, e ficamos à disposição, né, de todos aí. Fechou? Obrigado, Ismael. Valeu, galera. Valeu, até pessoal. a próxima. Até mais.